Olá, eu sou o Felipe Briani e esse é mais um episódio da minissérie Tudo o que você precisa saber sobre desenho. Nesse episódio, vamos falar sobre os materiais de desenho. Dá para desenhar sobre vários tipos de superfície: madeira, tecido, metal, mas no momento nós vamos falar do básico, o papel. O papel é feito de celulose vegetal, ou seja, de plantas, de árvores. Mas em alguns casos, na produção do papel, é adicionado o algodão. Isso confere mais resistência, mais poder de absorção e mais maciez à folha de papel. Por isso, para cada resultado que você deseja obter com o seu desenho, é necessário usar um papel diferente. A primeira coisa a se conhecer é o tamanho do papel. O papel é produzido de vários tamanhos, mas a forma mais conhecida e mais comum é o padrão internacional ISO 216, mais especificamente a série A, e todos os seus números ali de 1 a 10. Nesse padrão de produção industrial, a folha base, que é a A0, ela tem 1 metro quadrado, mas ela não é quadradinha, né? 1 metro por 1 metro. Ela é horizontal, ela tem uma proporção matemática específica que permite, cada vez que ela é cortada no meio, ela produz uma miniatura igual à sua anterior. Vamos explicar. A proporção é essa, ó. Eu tenho uma folha aqui de exemplo. A largura deve ser igual ao comprimento dividido pela raiz quadrada de 2. Mas matemática, calma, você vai entender. Se eu pegar essa folha e dobrá-la ao meio, eu vou ter uma miniatura dela mesma. Quer ver como isso funciona? Quando você pega a folha A0 e corta no meio, você tem duas folhas A1, corta A1 no meio, duas folhas A2, corta A2 no meio, duas A3 e assim por diante. Então, nós temos aqui, ó, uma folha A4, essa que você tem aí na sua casa. Se eu dobrar ou cortar essa folha aqui no meio, eu vou ter o tamanho A5. Veja, é uma miniatura, né? Elas são bem parecidas, é a mesma proporção. Isso é importante para você saber o tamanho do papel que você está comprando. Ele começa com mais ou menos 1189 milímetros por 890 milímetros e aí vai sendo cortado. Essa folha que você tem na sua casa, 297 milímetros por 210. Dependendo da densidade daquela folha A0, ela tem um peso. Por isso ela é registrado como tantos gramas por metro quadrado. Isso a gente chama de gramatura. Por isso, a folha que você tem na sua casa, que é igual a essa, se você olhar na embalagem, está escrito lá: sulfite A4, 75 gramas barra metro quadrado. Significa que essa folha, quando ela tinha 1 metro quadrado, ela pesava 75 gramas. E uma curiosidade, essa é chamada sulfite porque ela tem sulfito de sódio na sua produção. Agora, de maneira simplificada, para que serve cada tipo de papel? Bom, para fazermos rascunhos, estudos, podemos usar uma gramatura mais baixa, de 40 a 90 gramas. Para desenhos onde eu vou usar lápis de cor, lápis, carvão, vou fazer um acabamento um pouco melhor, eu não quero que a folha fique amassando, seria melhor uma gramatura intermediária, ali entre 120 e 280 gramas. Agora, se você vai usar técnicas que vão molhar o papel, aquarela, guache, mesmo tinta a óleo, ecoline e assim por diante, é melhor começar com uma gramatura mais grossa, de 300 gramas por metro quadrado para cima. Isso vai permitir que o papel tenha uma absorção melhor da água e não fique aquele monte de enrugadinho, sabe? Agora, vamos falar da ferramenta mais icônica do desenhista, o lápis. Existem vários tipos de lápis: o lápis crayon, sanguínea, sépia, carvão. São vários tipos de minas diferentes, mas nós vamos falar da mais comum, o lápis de grafite. A grafite, sim, é a grafite, é um mineral à base de carbono. É bem macio, oleoso e esfarela com uma relativa facilidade. Para que o lápis fique assim, como nós conhecemos, a grafite precisa passar por um processo de mistura com argila, de modelagem em tubinhos fininhos, que nós chamamos de minas. Essas minas depois são passadas no forno para adquirir resistência. Depois elas são sanduichadas em placas de madeira que são coladas e depois são cortadas, modeladas e pintadas até ficar com o formato bonitinho que nós conhecemos do lápis. Dependendo da proporção de argila e de grafite usado na produção da mina, ela vai ser mais macia ou mais dura. Sabe aqueles números que tem na lateral do lápis, letras e números? H, 2H, 2B, 6B, HB. Significa isso.
eles representam a graduação de maciez da grafite do seu lápis. Os lápis da linha H, o H vem de hard, duro em inglês, são lápis que têm grafite mais claro, são uma mina mais dura, então os traços são mais suaves. Quanto maior o número nessa graduação, mais clara e mais dura é a mina da grafite. Então 2H, 4H, 5H, 10H vão ficando cada vez mais claros. São lápis geralmente usados para desenhos mais precisos, mais técnicos, em papéis mais resistentes. Os lápis da linha B, este B vem de black, em inglês significa preto. Quanto maior o número ao lado dessa letra na graduação da linha B, mais macio e mais escuro é o traço que esse lápis produz. Então 2B, 6B, 8B vai escurecendo e ficando cada vez mais macio e mais fácil de misturar. Geralmente, esse tipo de lápis é usado para os desenhos artísticos, para acabamento e traço. Ainda tem uma linha, é o lápis F, que vem de fine, em inglês, que significa fino. Ele parece muito com o lápis HB, que é um lápis intermediário. Eu, particularmente da minha experiência, eu gosto de usar os lápis da seguinte forma. Eu uso os lápis F para os rascunhos e traços iniciais, uso o lápis 2B para fazer os traços um pouco mais definidos, começar ali as marcações de volume e as marcações das sombras, e por último os lápis dessa graduação para cima, né, 4B, 6B, 8B, para fazer os acabamentos e o contraste final. Por último, e não menos importante, vamos falar da borracha. O ideal para trabalhar são borrachas de látex, porque elas esfarelam bem, são macias e apagam bem o grafite. Existem também as borrachas de vinil, que são borrachas muito boas, só que elas servem bem para apagar lápis de graduação mais clara, como o F, o HB, o H, e em papéis um pouco mais resistentes. Os lápis da linha B não se dão muito bem com essa borracha, ela meio que estica o grafite e aí mancha o papel, é uma merda. Mas ainda são borrachas muito boas, têm de ser usadas da maneira correta. E nós temos também as borrachas limpa-tipo. Originalmente, elas foram criadas para limpar os tipos das máquinas de escrever, aquelas letrinhas de metal, sabe, das máquinas antigas? Sabe não? Tô velho. Elas parecem uma massinha de modelar. E elas servem muito bem para tirar o excesso do grafite, para dar alguns efeitos interessantes ali na arte. É bem legal, vale muito a pena. Eu costumo dizer que a borracha tem de ser uma aliada do artista. Não é só para apagar erros, mas ela tem que valorizar a sua arte. Apagar alguma coisinha ou outra que você não quer que esteja ali, mas talvez valorizar, dar um efeito. É uma ferramenta fantástica. Agora, atenção! Muito importante, por favor, preste atenção. Sabe quando o papel já está todo marcado, cheio de sulcos, o desenho que você fez apagou, o desenho parece que ainda está ali, foi tatuado ali no papel, está tudo manchado, não sai, apaga e o papel começa a ralar e faz um buraco no papel de tanto apagar? Por favor, não faça isso. Geralmente a culpa disso é porque você pôs muita pressão no lápis, muita pressão na hora de desenhar. Por isso, meu amigo, minha amiga, não mate o Chihuahua. Hã? Isso mesmo, não mate o Chihuahua. É uma brincadeira que eu faço com os meus alunos. Começou no meu primeiro ano de curso, um dos meus alunos deu essa ideia do Chihuahua. Então, o que quer dizer isso? Imagine que o seu querido lápis é um filhote de Chihuahua. Se você tiver um filhote de Chihuahua na mão e apertar ele no papel, ele vai morrer. Então pensa que você tem que tratar ele com carinho, com amor. Ele é um chihuahuinha tão fofinho. O traço vai ficar mais solto, mais leve e não vai machucar o seu papel também. Não mata esse chihuahua, amigo. De acordo? Agora você já tem as ideias e já tem as ferramentas para começar. O que mais você precisa aprender? No próximo vídeo dessa série, vamos falar sobre os fundamentos básicos do desenho. Vamos lá?